Olá, pessoal do Spocom. Meu nome é Natália Figueiredo Duarte. Eu vim apresentar para vocês o meu projeto chamado Campus Remoto, os desafios e dificuldades de estudantes universitários formandos em meio à pandemia da Covid-19. Esse projeto foi o meu TCC, apresentado em maio de 2021, que teve como supervisora a professora Adriana Barsotti. Então, como nasceu o Campus Remoto? O Campus Remoto é um podcast narrativo que aborda as dificuldades de universitários formandos na pandemia da Covid-19. Então, no episódio 1, que é o que está inscrito aqui no prêmio, direto para a linha de frente, a gente conhece a história do João Vitor Ravaneda e da Fernanda Rangel, que são estudantes da área da saúde que começaram a vida profissional em meio a esse momento turbulento. O objetivo do podcast era criar uma narrativa aprofundada que, por meio do jornalismo literário e do jornalismo confessional, informasse ao ouvinte sobre as dificuldades que esse grupo de jovens estava vivendo nesse período, indo além dos dados estatísticos. E aí, eu tive como inspiração dois podcasts que também têm histórias com roteiros um pouco mais aprofundados e um pouco nessa linha de jornalismo literário, que foram o Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, e o podcast Vozes, da Rádio CBN. Então, eu escolhi o podcast como formato depois de uma aula com a Gabriela Viana, que é apresentadora e produtora do Vozes da CBN. E por que eu escolhi ele? Porque é um formato que cresce, que de 2019 para 2020, a taxa de pessoas que se declaravam ouvintes cresceu de 13% para 17%. E em 2020, no final do ano, no último trimestre, o Spotify registrou um crescimento de 200% no consumo de podcasts. E também porque ele oferece uma grande variedade e formatos de tema. Então, dessa forma, a gente pode atingir diversos públicos e nichos. A metodologia utilizada foi a do jornalismo literário, conceito com base em Barsotti Santa Cruz, em Sims e Kramer, em Lima e Martinez. Através do jornalismo literário, as principais características dele que eu utilizei no campus remoto foi a expressão através da fala, que era prestar muita atenção no que o entrevistado estava dizendo através da fala, o jeito de dizer e até o que ele não dizia. Também atenção aos fatos do dia a dia, trazer coisas da rotina para contar essa história, trazer uma complexidade do texto além da estrutura tradicional da notícia convencional, do lead, da técnica da pirâmide invertida. Então, o roteiro ele foi um pouco além disso. Também trazer uma voz autoral com o emprego da primeira pessoa ao invés da terceira, para ir além também dessas técnicas de objetividade. E também ter uma criação de sentido com o início, meio e fim, para focar na imersão do ouvinte. E também para aproximar o ouvinte da história, foi usar elementos que trouxessem a empatia, que trouxessem a aproximação do ouvinte. Outro conceito utilizado foi o do jornalismo confessional, que era para criar uma narrativa um pouco mais próxima a partir de mim, como uma personagem e também como a narradora, assumindo esses dois papéis. E esse conceito eu usei com base em Barsotti Santa Cruz, em Coward, em McHugh e em Lindgren. E aí o rádio ele é o meio ideal para fazer isso acontecer, porque já se tem aquela ideia do rádio ser um amigo do ouvinte, de ser um pouco mais afetivo, de ter uma natureza que fazem com que ele seja mais adequado por estar aqui no nosso ouvido. Então, isso tudo contribuiu para que o rádio se tornasse um meio ideal para essa narrativa. Também compartilhar as experiências, eu como também estudante e formanda durante a pandemia, né? Eu tinha situações que me encaixava como personagem nessa história. Então, eu pude compartilhar as minhas vivências como personagem e também assumir o meu papel como narradora. E também por conta da autenticação recíproca. Que o que é isso? É que durante esse período que a gente está vivendo, em que as pessoas querem participar muito, elas querem se sentir conectadas, elas querem se sentir íntimas das pessoas que elas estão consumindo aquele produto. Então, esse tipo de narrativa permite com que eu utilize valores do jornalismo para, ao mesmo tempo que eu permito que a pessoa me conheça mais. E o meu processo de criação, ele teve diversas etapas, né? Teve a definição do perfil dos entrevistados,
teve uma divulgação muito grande nas redes sociais e que eu precisei de ajuda de pessoas com mais seguidores para conseguir alcançar mais pessoas. Depois eu fiz uma pré-apuração para definir os entrevistados a partir das histórias que eles me contaram antes. Depois eu fiz a criação, das perguntas com base nessa apuração, e essas entrevistas foram realizadas através do Zoom. Depois eu realizei a decupagem e defini, a partir do material que eu recolhi, o nome, a quantidade de episódios, qual o foco de cada um deles. Fiz os episódios, fiz os roteiros de cada episódio, né? Cada um teve mais ou menos aí 25 a 30 páginas. Gravei a locução, editei junto com a edição das trilhas, né? Primeiro eu fiz a edição bruta e depois fui adicionando as trilhas e os efeitos para ver o que encaixava melhor com cada situação. Fiz isso com os 2 episódios e depois veio a publicação. A conclusão que eu cheguei foi que, a partir do uso do jornalismo literário unido ao jornalismo confessional, foi possível criar um podcast que informava através de dados e histórias pessoais. Ao unir esses 2 universos, o ouvinte ele consegue se conectar com os entrevistados a partir da identificação e da empatia. Eu considero que essa prática ela é muito válida para situações como a pandemia, por conta da exaustão de dados estatísticos. E então, tanto as minhas histórias como narradora e, às vezes, personagem, também as situações vividas pelo Vitor e pela Fernanda, eles contribuíram para que os ouvintes eles abrissem o coração para conhecer o campus remoto de verdade. Então, eu agradeço muito a você que está aqui até agora. Muito obrigada pela sua atenção e até já.